Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina aqui, ainda na nossa unidade 2, tá certo? Falando sobre genética. Bom, a nossa aula 5, como nós iniciamos na aula passada, a genética clássica, estabelecendo lá os conceitos, verificando, né, como ocorre a primeira lei de Mendel, do monohibridismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o de hibridismo, que está inserido na segunda lei, tá certo? Bom, a princípio, a gente pode falar o seguinte, que essa segunda lei ela estabelece que os fatores alelos para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso, beleza? Vamos entender já já. Bom, aqui nós temos uma explicação mais detalhada sobre a segunda lei, que também é conhecida como uma lei da segregação independente. Vamos lembrar lá que na primeira lei era só lei da segregação. Aqui é lei da segregação independente porque nós consideramos mais de uma característica e nós vamos notar aqui nas conclusões de Mendel que independentemente elas segregam, ok? Bom, após os estudos detalhados de cada um dos 7 pares de característica da planta lá, né, Piso Savito, Gregor Mendel, ele passou a estudar 2 pares de cada vez, tá certo? E nesses estudos de 2 pares, nós vamos destacar essas 2 características aqui, específica a ervilha, né, que Mendel estudou. A primeira característica é quanto à cor, e a segunda característica é quanto à textura, tá ok? Então, em ervilhas puras, amarelas e lisas, ele fez um cruzamento com ervilhas puras, verdes e rugosas. Então, Mendel pegou uma sementinha de ervilha lisa e amarela e cruzou com uma semente verde e rugosa. Quando ele cruzou essa geração parental, ele obteve aqui na geração F1, ó galera, ó, 100% delas sendo lisa e amarela. Então, nessa observação, aqui ao olho nu, né, que Mendel fez, não tinha essa tecnologia toda, e ele fez tudo mesmo de uma forma bem simples, tá certo? Muito inteligente o cara, por sinal, né? Então ele observou que as características dominantes para esses dois itens, textura e cor, seria amarelo e liso, beleza? Sendo assim, ele caracterizou aqui na geração parental a semente pura sendo Vzão, Rzão, Rzão. Dominância total, tá certo? E para verde rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. A gente sabe que os gametas produzidos numa característica dominante, ó, só poderia gerar esse tipo de gameta aqui, ó, para amarela e lisa. Vzão, Rzão. Bem como para verde rugosa, Vzinho, Rzinho. Quando eu cruzo aqui, né, as possibilidades gametofíticas, né, as possibilidades dos gametas, nós temos aqui o genótipo da geração F1, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Beleza? Vamos seguindo. Bom, o que ele fez posteriormente? Ele pegou essa geração F1 e ele autocruzou ela, tá certo? Fez um autocruzamento. Quando ele fez um autocruzamento, olha o que ele percebeu. A priori, nós vamos ter, para entender um pouquinho o que Mendel fez, né, nós vamos ter que cruzar aqui ou descobrir os gametas originados por essa proporção genotípica aqui, por essa característica genotípica aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Se nós jogarmos aqui no cruzamento de primeira lei, nós vamos notar que os gametas oriundos vai ser, ó, Vzão, Rzão, primeiro gameta, Vzão, Rzinho, segundo gameta, Vzinho, Rzão, terceiro gameta, Vzinho, Rzinho, quarto gameta. Tá ok? Então, essa proporção aqui é genotípica dos gametas, ok? Nós vamos caracterizar aqui, já está a setinha de azul, né? Como essa daqui sendo a semente paterna, né? Ou a semente macho, melhor dizendo.
Aqui nós vamos considerar a semente fêmea. Bom, mas todos eles partem de uma geração heterozigótica. Então a gente pode repetir os gametas aqui, ó, galera. Ó. Se todos eles partem de uma geração totalmente heterozigótica, então significa que eles vão ter a mesma formação de gametas, tá certo? Agora ficou fácil. Quando você cruza, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, você encontra o primeiro indivíduo aqui. Você vai cruzando, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. O segundo indivíduo aqui, ainda amarelo liso, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E aí você encontra o quarto indivíduo, amarelo liso também. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ainda permanece amarelo liso, a característica dominante aqui preponderando, tá certo? Você pega Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzinho. Ainda assim, um indivíduo amarelo liso. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho. Olha aqui, ó, já aparecemos a segunda característica aqui de textura rugosa. Então, a característica recessiva aparecendo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Amarelo liso. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Amarelo dominante. E a segunda característica rugosa recessiva aparecendo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Também amarelo liso. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Amarelo liso. Vzinho, Vzinho, ó. Rzão, Rzão. Então, aqui, a característica que aparece nesse indivíduo vai ser quanto à cor, né? A característica recessiva, aparecendo aqui pela primeira vez no nosso cruzamento. Tá certo? Sendo que a textura ainda permanece dominante. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Verde liso. Também a característica recessiva aparecendo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Amarelo liso. Vzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Amarelo rugoso. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Verde liso. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ó, um único indivíduo. Verde rugoso. Esse quadro aqui montado, pessoal, ele é chamado quadro de Punnett, tá certo? Como vocês podem ver aqui, nele nós colocamos 16 possibilidades, né? Sendo que em cada lado do quadro tem 4 também possibilidades de variações. E nós enquadramos os gametas aqui. Fica bem mais prático, fica bem mais metodológico para a gente fazer cruzamento de segunda lei, tá certo? Então, as proporções fenotípicas que nós encontramos aqui, a genotípica já está aqui, né? A gente está vendo. As proporções fenotípicas que nós encontramos aqui, ó, é que 9 sementes são amarelas lisas, 3 sementes amarelas e rugosas, 3 sementes verdes e lisas e uma semente só verde e rugosa. A partir desses resultados, Mendel deduziu o seguinte, que na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente Vzão ou Vzinho segregam-se independentemente dos alelos que condicionam a forma da semente, Rzão, Rzinho. Ele também deduziu que um gameta contendo o alelo V pode conter tanto o alelo R como o alelo Rzinho, com chances iguais, beleza? A gente pode ver isso também lá. Um gameta contendo o alelo Vzinho pode conter tanto o alelo Rzão como também o alelo Rzinho. Da mesma forma, né? A gente também observou. Uma planta duplo heterozigótica, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou a geração F1, que a gente explicou, pode formar, de acordo com as hipóteses de Mendel, 4 tipos de gametas diferentes. Foi o que demonstramos lá também. E que a combinação ao acaso desses gametas para formar uma geração F2 resultaria na proporção 9 para 3 para 3 para 1. De fato, foi o que nós verificamos no exemplo anterior. Beleza, galera? Bom, fechando a segunda lei, nós vamos partir agora para a chamada genética molecular, né? Nela está inserido também a base química da hereditariedade. A genética molecular ela já é bem mais recente, tá certo? Muito estudada,
por Watson e Crick já no século XX agora, tá certo? A descoberta do DNA também foi um feito muito grande para o desenvolvimento dessa genética. Na verdade, eu acredito que até o princípio dessa genética molecular, beleza? Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Bom, aqui está o dogma fundamental da biologia, que a gente já falou incansavelmente durante as nossas aulas, tá certo? DNA gerando mais DNA, que gera RNA, que acaba gerando proteína, tá beleza? Tá ok? E aqui, esse DNA gera RNA através da transcrição e o RNA gera proteína através da tradução. A gente vai entender mais detalhadamente posteriormente. Bom, vamos falar um pouquinho de DNA, né? DNA é o chamado ácido desoxirribonucleico, tá ok? Bom, nós temos algumas características específicas do DNA, né? Na verdade, esse ácido nucleico, o DNA, ele é responsável por conter as informações ou para promover as informações genéticas do indivíduo, as características do indivíduo. Todo mundo nós sabemos disso, tá certo? Ele é composto por uma dupla hélice. Aqui nós temos uma figurinha de DNA aqui, dupla hélice. A pentose que ele possui, a pentose é o carboidrato que ele possui, a molécula de carboidrato, né? Monossacarídeo, né? Que ele possui é a desoxirribose. E as bases nitrogenadas que estão ligadas a essa pentose, nós temos 4 tipos no DNA. Nós temos a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Tá certo? Essa proporção, nós temos a seguinte. Tem essa formulazinha aqui, ó. A adenina, ela sempre se liga com a timina. E a guanina sempre se liga com a citosina. Se você considerar aqui, né? Você vai sempre ter essa proporção, adenina, timina, guanina para citosina, beleza? E a ligação, essas ligações entre as bases, ela sempre é feita por pontes de hidrogênio, tá certo? Quando você liga a adenina com timina, você liga através de 2 pontes. Quando você liga a guanina com citosina, você liga através de 3 pontes, beleza? Vamos seguindo. Aqui nós temos um exemplo, né? Uma figurinha mostrando aqui como é que ocorre essa ligação, uma citosina para guanina, timina para adenina. 3 pontes de hidrogênio, 2 pontes de hidrogênio, beleza? Bom, nós também caracterizamos da seguinte, as bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em púricas, né? Ou pirimídicas, né? Púricas quando elas têm 2 anéis, pirimídicas quando tem só um, tá certo? Dentre essas púricas, nós temos adenina e guanina, são púricas. E as pirimídicas nós temos citosina, timina e uracila. Essa uracila nós vamos falar dela mais detalhadamente quando falarmos de RNA, porque ela é específica do RNA, ok? Bom, partindo daqui, vamos entender um pouquinho o processo de replicação do DNA. Bom, a gente sabe que o DNA é uma fita semi-conservativa, tá certo? O que quer dizer isso, professor? Fita semi-conservativa é que cada fita dela tem condição de se duplicar. E esse processo de duplicação nós também chamamos de replicação. Ok? Então, a priori nós temos uma fita molde complementar e ocorre essa replicação semi-conservativa, né? A replicação se inicia pela separação das fitas. E aí nós vamos ter algumas enzimas que atuarão diretamente no processo de replicação do DNA. A primeira enzima que nós encontramos é a DNA helicase, né? Vai ser a nossa tesourinha que vai cortar a dupla fita, tá certo? E, posteriormente, nós temos a origem da replicação, através da chamada outra enzima aqui, DNA polimerase, tá certo? Essa DNA polimerase ela vai ser responsável por agregar alguns nucleotídeos dispersos, né, os chamados fragmentos de Okazaki, e assim conseguir formar a fita complementar. Aqui nós temos, tá certo? A DNA helicase atuando aqui, ó, certo? Os fragmentos de Okazaki, né? Sendo anexados através da ação da DNA polimerase, beleza? Bom, então vamos aqui para o ácido ribonucleico, que é o RNA, tá certo? A finalidade do RNA ele é produzido a partir da fita molde DNA, tá certo? E ele vai servir para a produção de aminoácidos, né?
e, consequentemente, formação de proteínas, tá certo? Características específicas do RNA. É um ácido nucleico com fintas simples. A sua pentose já não é desoxirribose, a sua pentose é uma ribose. E as bases nitrogenadas são quase as mesmas do DNA. Eu disse quase, porque nós temos uma diferençazinha bem aqui, ó. Adenina, uracila, substituindo a timina, guanina e citosina. Então, as proporções são as seguintes. Adenina está para a uracila, guanina está para a citosina. Você só substitui a timina pela uracila, beleza? Ligações de pontes também da mesma forma. Adenina com timina, 2 pontes. Guanina com citosina, 3 pontes. Nós temos alguns tipos de RNA. Para executar sua função de produção de proteína, né, nós temos alguns tipos de RNA presentes na célula, tá certo? O RNA ribossômico é o de maior peso molecular e constituinte majoritário do ribossomo, tá certo? Lembra lá da organelazinha ribossomos? Pois é, essa mesmo. Organoide relacionado à síntese de proteína na célula. Nós temos também o RNA mensageiro, e é o de peso molecular intermediário e atua conjuntamente com os ribossomos na síntese proteica, tá certo? É responsável de levar a mensagem, né? O RNA mensageiro, e atuar conjuntamente com o ribossomo na síntese proteica. E nós temos também o transportador, que é o mais leve dos 3 tipos, encarregado de transportar os aminoácidos que serão utilizados na síntese de proteínas. Beleza, galera? Então nós temos uma figurinha aqui, né? Mais ou menos explicando aqui a fita aqui de RNA mensageiro, né? Sendo encaixada aqui no ribossomo, tá certo? Aqui a codificação dos aminoácidos livres aqui, né? Gerando aminoácidos para a produção de proteína posteriormente. Beleza, galera? Bom, então eu queria agradecer vocês nesse final de aula, da 5ª aula. E já já nós nos vemos novamente na aula 6, tá certo? Que será a nossa última aula aqui do curso, tá ok? Já com a unidade 3. Grande abraço, Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.